Não julgueis, por Martyn Lloyd-Jones. Nosso Senhor abriu as suas considerações acerca dessa grande questão de nossa maneira de andar neste mundo sob um forte senso de julgamento, em termos do problema particular de nos julgarmos uns aos outros. Disse ele, não julgueis, Mateus capítulo 7, versículo 1. Nosso Senhor continuava empregando, conforme você mesmo pode observar, aquele método que vinha utilizando por todo este sermão. Primeiramente, ele fez um enunciado e então dá razões para apoiá-lo. Primeiramente, lança um princípio e em seguida raciocina conosco a este respeito, ou exprime o ponto de uma maneira mais lógica e detalhada. Esse é o seu método. Tem sido seu método ao tratar o mundanismo. E aqui, uma vez mais, ele retorna a ele. Jesus Cristo fez seu deliberado pronunciamento, não julgueis. Nós somos confrontados por uma declaração que, com frequência, tem provocado intensa confusão. Deve-se admitir que está em pauta um assunto que facilmente pode ser mal compreendido quanto aos dois aspectos opostos e extremos, e isso quase invariavelmente em casos verdadeiros. A pergunta que se faz necessária é a seguinte: que quis dizer precisamente o Senhor Jesus ao afirmar, não julgueis? Seria, não façam qualquer juízo? A melhor maneira de se dar resposta para essa indagação não consiste em se folhear um dicionário. Meramente pesquisar sobre o significado do vocábulo julgar não nos pode satisfazer quanto a esse ponto. Essa é uma palavra que reveste de muitas significações. Não se pode decidir a dúvida nesses moldes. Porém, é vitalmente importante que saibamos exatamente o que o Senhor Jesus quis dizer. Talvez nunca uma correta interpretação dessa injunção foi mais importante do que na época presente. Diferentes períodos da história da Igreja têm requerido diferentes ênfases. E se me fosse perguntado qual é a necessidade hoje, a minha resposta seria que é a consideração criteriosa dessa afirmação específica. Assim, sucede porque a atmosfera inteira da vida moderna, especialmente nos círculos religiosos, é de natureza tal que se tornou vital uma correta interpretação dessa asserção de Jesus. Estamos vivendo em uma época em que as definições não estão sendo levadas a sério, em uma época em que os homens têm aversão pelo raciocínio e odeiam a teologia, a doutrina e o dogma. Estamos vivendo em uma época caracterizada pela apreciação ao lazer e à transigência. Paga-se qualquer preço por uma vida sem conflitos, conforme alguns dizem. Estamos em uma época de conciliações. Esse termo não é mais tão popular como já foi no terreno da política internacional, mas a mentalidade que nele se deleita continua viva. Vivemos em uma época que não aprecia homens decididos, porquanto, segundo se costuma dizer, eles sempre causam dificuldades. Nossa época tem aversão por indivíduos que sabem no que acreditam e que realmente acreditam em algo. Mas tais indivíduos são repelidos como pessoas difíceis, com as quais é impossível a convivência. Isso pode ser facilmente ilustrado, conforme tenho sugerido, mediante a esfera das atividades políticas. O homem que atualmente vem sendo aclamado e quase idolatrado na Grã-Bretanha é o mesmo homem que antes da Segunda Guerra Mundial era severamente criticado como homem duro e inflexível. Foi destituído de seu ofício político porque, conforme se alegava, era um homem dotado de pontos de vistas extremados, com que era impossível alguém trabalhar.
a mesma mentalidade que levou alguns a tratarem Winston Churchill dessa maneira, na década de 1930. Passou a controlar o terreno das atividades cristãs na igreja cristã moderna. Tem havido épocas, dentro da história da igreja, quando os homens foram elogiados por defenderem as suas ideias a todo custo. Mas isso já não acontece hoje em dia. Atualmente, homens assim são considerados difíceis, indivíduos que impõem aos outros a própria vontade, que não cooperam com seus companheiros e assim por diante. O tipo de homem que atualmente é elogiado é aquele que poderia ser descrito como meio termo ou equidistante, que jamais se coloca em qualquer extremo de uma posição. Pelo contrário, é um homem agradável a todos, que não cria dificuldades para ninguém e nem é causador de problemas por causa de seus pontos de vista. Dizem-nos que a vida diária já é suficientemente difícil e complicada, sem que precisamos assumir posições firmes no tocante a qualquer doutrina em particular. Com certeza, essa é a mentalidade de hoje. Não constituindo exagero, afirmamos que essa é a mentalidade controladora. Em certo sentido, essa é uma atitude perfeitamente natural, porquanto já experimentamos inúmeras dificuldades, problemas e desastres. Por semelhante modo, é a atitude bastante natural que as pessoas evitem os indivíduos dotados de pontos de vistas firmes, que saibam o que estão defendendo, porque todos preferem viver de maneira descontraída e pacífica. Volta-se para as décadas de 1920 e 1930 e perceberá que, no campo da política internacional, acontecia exatamente aquilo que estou falando. O clamor em prol da tranquilidade e do lazer, a fuga para bem longe dos problemas, seguiu-se a essa atitude, natural e inevitavelmente. Eventualmente, os homens já desejam a paz a qualquer preço, chegando ao extremo de humilharem ao próximo e de traírem suas lealdades, tornando-se essa ideia predominante entre os homens. Em uma época como a nossa, reveste-se da máxima importância que sejamos capazes de interpretar corretamente essa declaração acerca do ato de julgar, porquanto há muitos que asseveram que as palavras "não julgueis" precisam ser compreendidas simples e literalmente como elas são, como se indicassem que o crente verdadeiro jamais expressa uma opinião sobre outras pessoas. Esses homens afirmam que não se deve exercer juízo algum, porquanto deveríamos ser suaves, indulgentes e tolerantes, permitindo quase qualquer coisa em troca da paz e da concórdia, e especialmente da unidade. Essa não é a hora certa para juízos, dizem eles. O de que precisamos agora é de unidade e companheirismo. Todos deveríamos ser um, e, com frequência, esse argumento é utilizado como uma defesa contra a ameaça comunista. Algumas pessoas vivem tão alarmadas diante do comunismo que afirmam que precisamos acolher todos quantos, de qualquer maneira, possam usar o nome de cristão. Todos deveríamos andar concordemente para enfrentarmos o perigo comum, o inimigo comum. Levanta-se, pois, a pergunta: é possível essa interpretação? Em primeiro lugar, sugiro que essa interpretação é impossível. Todavia, se nos alicerçarmos sobre os próprios ensinamentos bíblicos, veremos que tal interpretação não tem razão de ser. Consideramos o próprio contexto dessa afirmação e certamente veremos que essa interpretação das palavras "não julgueis" é inteiramente descabida. Leia o versículo 6. Não deis aos cães o que é santo.
Nem lanceis antes os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Como poderia eu pôr em prática essa recomendação do Senhor se me fosse vedado exercer juízo? Como eu poderia identificar o indivíduo merecedor do título descritivo, cão, se eu não pudesse fazer juízo nenhum a seu respeito? Em outras palavras, a injunção que segue imediatamente após essa declaração sobre o não julgar, de imediato me pede que exerça juízo e discriminação. Mas também poderíamos tomar um mais remoto contexto tal como o versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como poderíamos entender essa injunção? Como poderei acautelar-me dos falsos profetas, se não puder pensar, se eu tiver tanto receio de fazer juízo crítico que jamais possa fazer uma avaliação dos ensinamentos de alguém? Esses falsos profetas, além disso, se nos apresentam vestidos em peles de ovelhas, o que equivale a dizer que são exatamente melífluos e empregam a terminologia cristã. Parecem pessoas inofensivas, honestas e, invariavelmente, mostram-se muito gentis. Entretanto, não nos devemos deixar enganar pelas suas atitudes estudadas, acautelamo-nos diante de gente dessa ordem. Nosso Senhor também diz: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16. Porém, se eu não puder usar qualquer critério e nem exercer a minha capacidade de discriminação, como poderei testar a autenticidade desses frutos e discriminar entre o que é certo e o que é errado? Por conseguinte, sem necessidade de elaborarmos mais o nosso argumento, afirmamos que a interpretação não pode ser verdadeira quando sugere que as palavras de Jesus, não julgueis, recomenda que sejamos pessoas caracterizadas por uma atitude frouxa e indulgente diante de qualquer indivíduo que use o nome de cristão. Tal interpretação é inteiramente impossível. Não obstante, essa opinião é mantida por alguns com tanta tenacidade que não podemos deixar a questão nesse ponto. Precisamos comentar um pouco mais e colocá-la nestes termos. As próprias Escrituras ensinam-nos que o juízo precisa ser exercido. A própria Bíblia é que nos ensina que juízes e magistrados são nomeados por Deus e que o magistrado tem por incumbência proferir sentenças julgadoras, pois esse é seu dever. Isso faz parte do método divino para restringir a maldade e o pecado em seus efeitos sobre esse mundo sujeito à passagem do tempo. Por conseguinte, se um homem afirma que não crê em tribunais de justiça, está com isso entrando em contradição com as Escrituras sagradas. Nem sempre há o envolvimento do emprego da força, mas juízo precisa ser exercido. E quando um homem não o exerce ou está despreparado para tanto, não somente deixa de cumprir o seu dever, mas também não segue o ensinamento bíblico. Todavia, encontramos o mesmo ensino escriturístico com relação à igreja. As Escrituras mostram muito claramente que no âmbito da igreja deve-se pôr em prática o juízo discriminador. Essa questão, por si mesma, merece um estudo inteiramente próprio, porquanto, devido às nossas ideias e noções frouxas, quase se diz uma perfeita verdade ao se afirmar que a disciplina é praticamente não existente na igreja cristã moderna. Quando foi a última vez em que você ouviu falar de uma pessoa que foi excluída de alguma igreja local? Quando foi a última vez em que você ouviu falar de alguém que foi suspenso da mesa da comunhão?
Folheie as páginas da história do protestantismo e você descobrirá que a definição protestante de uma igreja tem sido esta: uma igreja é um lugar onde a palavra de Deus é pregada, as ordenanças são administradas e a disciplina é exercida. Para os pais protestantes, a disciplina era um sinal distintivo da igreja, tanto quanto a pregação da palavra e a administração das ordenanças. No entanto, conhecemos muito pouco sobre disciplina. Isso resulta dessa noção frouxa e sentimental que pensa que não se deve exercer qualquer tipo de juízo e que pergunta: quem é você para expressar seu julgamento? No entanto, as Escrituras exortam a esse exercício da disciplina. Essa questão do juízo aplica-se por semelhante modo à questão da doutrina. Temos neste trecho bíblico o problema dos falsos profetas, para o qual o Senhor Jesus chamou a nossa atenção. Espera-se de nós que possamos detectá-los e evitá-los. Porém, isso é impossível sem o conhecimento da doutrina e sem o exercício desse conhecimento em juízo. Escrevendo aos crentes da Galácia, disse Paulo: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Essa é uma assertiva perfeitamente clara. Além disso, você deve estar lembrando do que esse mesmo apóstolo disse em 1 Coríntios capítulo 15, no tocante àqueles que estavam negando a realidade da ressurreição. Ele diz a mesma coisa em 2 Timóteo capítulo 2, ao asseverar que alguns negavam a ressurreição, afirmando que a mesma já ocorrera, entre os quais se incluem Emineu e Fileto. Verso 17. E novamente, Paulo expressa juízo no que concerne àquela questão, exortando Timóteo a fazê-lo também. E ao escrever a Tito, disse o apóstolo: evite o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Capítulo 3, versículo 10. Entretanto, como é que você poderia saber se determinado indivíduo é um faccioso, se o seu ponto de vista é que enquanto um homem chamar a si mesmo de cristão, então ele o é, sem importar no que ele acredita? Passa daí para a Epístola de João, o apóstolo do amor. Em sua primeira epístola, ele dá instruções referentes aos falsos mestres e aos anticristos, aos quais devemos evitar e repelir. De fato, em sua segunda epístola, João exprime esse ponto peremptoriamente com estas palavras: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Verso 10. Você deve estar entendendo que o apóstolo dizia que, se formos abordados por alguém que não se estriba na sã doutrina, é mister que não o recebamos em casa e nem mesmo devemos dar-lhes boas-vindas e prover-lhes meios que lhe permitam continuar propalando a sua doutrina falsa. Hoje em dia, entretanto, essa atitude costuma ser confundida com falta de caridade, e muitos pensam que ela exibe exagerado zelo e espírito de censura. Essa ideia moderna, no entanto, está em contradição direta com o ensinamento bíblico referente a julgamento. Outros, sim, encontram-se esse mesmo conceito nas palavras dirigidas pelo Senhor Jesus aos judeus. Em algum outro trecho bíblico: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. João capítulo 7, versículo 24. Ele olhou para os fariseus e disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Lucas capítulo 16, versículo 15. Você também deve estar lembrando da injunção do Senhor sobre aquilo que nos compete fazer se algum irmão na fé transgredir contra nós.
Em tal caso, cumpre-nos ir até aquele irmão e discorrer sobre a sua falha, entre ti e ele só. Mateus capítulo 18, versículo 15. Caso esse irmão não nos dê ouvidos, então devemos convocar testemunhas, a fim de que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, cada questão fique esclarecida. Contudo, se nem assim quiser ouvir, seja levado o caso à igreja local. Mas, se não der ouvidos à igreja local, que seja considerado como um gentio ou publicano. Nada mais deveríamos ter com tal indivíduo. Em 1 Coríntios capítulos 5 e 6, Paulo nos dá idêntico ensino. Ele disse que aqueles crentes que deveriam evitar a companhia do homem idólatra, retirando-se para longe dele. Para tanto, porém, é necessário formar um juízo a respeito deste homem. A questão simples, pois, é a seguinte: como poderíamos pôr em execução todas essas injunções se não pudéssemos exercer juízo, se não pudéssemos pensar, se não contássemos com qualquer critério, se não estivéssemos preparados para fazer avaliações? Essas são algumas seleções dentre um grande número de trechos bíblicos que poderíamos citar, mas elas são suficientes para provar que aquela declaração do Senhor Jesus não pode ser interpretada como significando que, sob hipótese nenhuma, devemos julgar e nem chegar a alguma conclusão e aplicá-la. Ora, se essa não é a significação dessas palavras de Jesus, que significam elas? Sem dúvida, a ênfase de nosso Senhor é a seguinte: Ele não estava ensinando que não devemos fazer avaliações com base no juízo. Antes, preocupava-se muito com o juízo condenatório. Ao procurarem evitar essa tendência humana para condenar, muitas pessoas têm se inclinado para outro extremo e, assim, uma vez mais, ocupam posição falsa. A vida cristã não é tão fácil assim. A vida cristã sempre será uma vida caracterizada pelo equilíbrio. Muita coisa há ao elogiar no tocante àquele ponto de vista que diz que andar pela fé significa caminhar por cima de uma corda, pois é possível alguém cair para um lado ou para o outro, e para evitar tal queda, o indivíduo precisa manter-se perfeitamente equilibrado no centro da verdade, evitando os erros extremos na esquerda e na direita. Portanto, enquanto afirmarmos que aquela recomendação do Senhor Jesus não aponta para a recusa de exercer qualquer discriminação, critério ou juízo, ao mesmo tempo cumpre-nos apressar-nos a dizer que essa recomendação adverte-nos a respeito do terrível perigo para a condenação, mediante a qual pronunciamos o julgamento final. A melhor ilustração dessa tendência pode ser encontrada nos fariseus. Neste Sermão do Monte, nosso Senhor tinha em mente os fariseus quase o tempo todo. Ele recomendava ao seu próprio povo que usasse de todo o cuidado para não se tornar semelhante aos fariseus, em seu ponto de vista da lei e em sua maneira de viver. Os fariseus interpretavam erroneamente a lei, mostravam-se espetaculosos e jactanciosos quando davam esmolas, procuravam colocar-se em evidência ao orarem nas esquinas das ruas e ao alargarem seus filactérios, e anunciavam que estavam jejuando. Ao mesmo tempo, eram mercenários e materialistas em sua perspectiva às coisas deste mundo. Agora, nosso Senhor tinha-os em mente, por igual modo, recordando-se do quadro apresentado por Cristo no trecho de Lucas capítulo 18, versículo do 9 ao 14, acerca do fariseu e do publicano, quando ambos foram orar no templo. O fariseu dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, nem ainda como este publicano. O que estava tão errado com a atitude daquele fariseu
era o seu espírito de julgamento e condenação que se manifestava contra outras pessoas. O Novo Testamento, contudo, deixa dolorosamente claro que essa atitude não se confinava aos fariseus. Era algo que constantemente perturbava a igreja primitiva, como também vem perturbando a igreja de Deus desde então. Esse é um problema que afeta a igreja de Deus hoje em dia e, ao nos aproximarmos desse assunto, deveríamos lembrar a declaração do Senhor nessa conexão, quando ele disse: aqueles que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. João capítulo 8, versículo 7. Suponha que coisa alguma exista em todo o Sermão do Monte que nos transmita tão poderoso senso de condenação como a declaração que estamos examinando. Quão culpados todos nós somos quanto a esse aspecto. Essa questão tende por estragar-nos a vida e roubar-nos a felicidade. Quanta confusão isso tem provocado e continua causando na Igreja de Deus. Essa é uma recomendação que o Senhor dirigiu a cada um de nós. É um assunto doloroso, embora extremamente necessário. O Sermão do Monte dirige-se a cada um de nós e, segundo nosso Senhor nos relembra, só podemos ignorar as recomendações desse sermão para o nosso próprio dano. Esse é um tema tão importante que precisamos continuar a analisá-lo, embora tal análise nos seja muito dolorosa. A melhor maneira de se tratar de uma ferida não consiste em meramente ignorá-la ou aplicar-lhe um tratamento apenas superficial. O correto tratamento consiste em sondá-la. É um tratamento doloroso, mas necessário. Se você quiser ser limpo, purificado de uma ferida e tornar-se um indivíduo saudável, então terá de permitir a aplicação da sonda. Por conseguinte, sondemos essa ferida, esse tumor infecto que se acha na alma de cada um de nós, a fim de que sejamos purificados. No que consiste o perigo a respeito do qual nosso Senhor nos advertiu aqui? Em primeiro lugar, poderíamos afirmar que se trata de uma espécie de atitude que se exterioriza de determinadas maneiras. Mas que atitude é essa que condena? É a atitude de justiça própria. O ego está sempre por detrás dessa questão. E esse egoísmo é sempre uma manifestação de justiça própria, um sentimento de superioridade, um sentimento que diz que estamos com a razão ao passo que outras pessoas não o estão. Isso, pois, leva ao espírito censurador, um espírito sempre disposto a expressar-se de forma aviltante. Paralelamente a isso, entretanto, há aquelas outras tendências de desprezar o próximo, de considerá-lo com desprezo. Não estou descrevendo aqui somente os antigos fariseus, estou descrevendo todos quantos possuem a atitude farisaica. Outros, sim, parece-me que uma porção perfeitamente vital desse espírito é a tendência para a hipercrítica. Ora, há toda a diferença no mundo entre ser crítico e ser hipercrítico. A crítica autêntica é algo excelente. Desafortunadamente, bem pouco se vê hoje em dia esse tipo de crítica. Porém, a crítica verdadeira na literatura, na arte, na música ou em qualquer outra atividade é um dos mais elevados exercícios da mente humana. A crítica autêntica jamais se mostra meramente destrutiva. Pelo contrário, é construtiva e consiste em aparição, em apreciação. Sim, há toda a diferença no mundo entre ser crítico e ser hipercrítico. O indivíduo que se torna culpado de julgar os outros, no sentido em que nosso Senhor usa aqui o vocábulo, é o indivíduo hipercrítico. E isso significa que ele se deleita na crítica por seus próprios méritos e se alegra. Receio até, posso ser mais ousado e dizer que esse é o indivíduo que se aproxima de qualquer coisa que possa criticar e que o faz para achar falta e que, na realidade,
quase tem a esperança de poder descobri-la. É um assunto doloroso e até agora só tivemos ocasião de examinar a injunção. Ainda não consideramos a razão que o nosso Senhor acrescentou a essa injunção. Nesse capítulo, podemos apenas considerar aquelas duas palavras, não julgueis, e confio que sempre nos lembraremos delas. Ao assim fazermos, agradeçamos ao Senhor que temos um evangelho que nos segreda ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8, que nos ensina que nenhum de nós repousa sobre sua própria justiça, mas antes sobre a retidão do Senhor Jesus Cristo. Sem Ele estaríamos condenados, inteiramente perdidos, tão somente condenados a nós mesmos quando julgamos outras pessoas. A verdade, entretanto, é que o Senhor Deus é juiz, e Ele proveu-nos um meio através do qual passamos do julgamento para a vida. Essa exortação indica que deveríamos viver neste mundo como um povo que passou pelo julgamento em Cristo, um povo que agora vive na companhia dele, um povo que percebe que foi salvo por sua admirável graça e misericórdia.